E hoje sim é segunda-feira. Segunda-feira, você já sabe, é dia dela, nossa colunista, doutora Luciana Nepomuceno. Frente às vésperas do início da corrida eleitoral, começa essa semana o prazo para que a Justiça Eleitoral analise o pedido de impugnação de candidaturas nas eleições 2024. Impugnações são analisadas pelos juízes eleitorais com base na Lei Complementar número 64 de 90, que trata da inelegibilidade de candidatos. Para analisar o tema, para a gente entender direitinho como é que funciona, a gente recebendo aqui a professora, advogada, especialista em direito eleitoral, nossa colunista, a doutora Luciana Nepomuceno. Lu, bom dia para você, seja bem-vinda mais uma vez. Bom dia, Carol, bom dia, Lucas, bom dia aqui para nossa audiência. Exatamente, já demos aqui o start à corrida eleitoral. Terminou o prazo para as convenções partidárias, ou seja, quem tinha que ser indicado candidata ou candidata já foi indicado nas convenções. E aí, a partir da convenção, aquele candidato ou a candidata, ele já pode apresentar à Justiça Eleitoral o seu pedido de registro de candidatura. Aliás, é o partido ou a coligação ou a federação faz esse pedido do registro à Justiça Eleitoral. E esse pedido pode ser objeto de impugnação, pode ser alvo de questionamento na Justiça. Como vou dar um exemplo recentíssimo. Em São Paulo, o ex-coach e empresário Pablo Marçal teve o pedido de registro de candidatura dele impugnado pelo PRTB. E aí, a Justiça Eleitoral vai avaliar se aquela pessoa pode disputar a eleição ou não. Porque não basta você ser candidato. Você tem que atender o que a Constituição prevê lá como condição de elegibilidade e, além disso, não pode incorrer em nenhuma causa de inelegibilidade. Por exemplo, uma condenação criminal transitada em julgado. Isso impede você de ter um registro deferido pela Justiça Eleitoral. Nesse caso entra a tal da Lei Ficha Limpa, né? Exatamente. A Lei da Ficha Limpa, a Lei Complementar 135, ela traz hipótese de inelegibilidade. Então, você pode ter um candidato que incorra numa hipótese de incidência da Lei da Ficha Limpa e, com isso, o registro pode ser impugnado e aí ele pode ter a seguinte opção. Ou ele disputa, que a gente chama de disputa subjúdice, ou seja, ele vai disputar, discutindo perante a Justiça Eleitoral se ele vai ter o registro deferido ou não, ou então ele joga a toalha e já sai ali do barco de início, uma vez que já houve a impugnação. E essa impugnação, ela pode ser feita tanto pelo Ministério Público, por candidato, candidata, partido político, coligação, federação. Eleitor não pode entrar com essa ação para impugnar o registro de candidatura. Então, por exemplo, então aqui... não gostei do candidato, não posso reclamar. Não. Então, você, Lucas, sabe, eu sei que aquela pessoa ali, ela, por exemplo, não tem o domicílio eleitoral que você tem que ter com mínimo de antecedência de 6 meses. Você não pode entrar com essa ação. Você pode fazer a chamada notícia de inelegibilidade. Vai lá, faz a notícia, entrega para o Ministério Público e aí você faz a notícia. Mas a ação de impugnação, o cidadão comum, a cidadã, não pode fazer. E a gente... Pode falar, Lucas. Não, pode ir. A gente estava comentando aqui mais cedo que chega essa época de falar, ai, começa a pipocar realmente, né? A gente ouve falar e isso vem à tona e traz o fato. E aí, Lu, a gente... É o momento certo realmente de ter esse processo que a gente pensa, já estão apresentados, né? A gente já tinha ali, já é feita uma análise anterior também, quando a gente tem as pré-candidaturas. Como é que funciona isso? Não tem. Na atual legislação, não tem esse momento prévio de avaliação. Quem avalia é a Justiça Eleitoral. Então, eu quero me lançar, eu preciso ser indicado em convenção. Isso é um requisito obrigatório para que você tenha seu registro de candidatura deferido pela Justiça Eleitoral. Porque no Brasil não se admite nem candidatura nata e nem candidatura avulsa. Nata é o seguinte, já foi vereador, deputado em outros mandatos. Isso não assegura que você vai ter seu registro de candidatura deferido, não. Cada eleição é uma disputa e é uma nova análise feita pela Justiça Eleitoral. E candidatura independente, não adianta. Você pode ser filiado a partido
partido político. Se o seu nome não estiver lá na ata da convenção, você não pode participar daquela disputa. E quem vai dizer se o candidato ou a candidata ele é apto para disputar a eleição e ganhar, receber votos válidos, somente é a Justiça Eleitoral. E esse prazo começa quando? Nós temos até o dia 15 desta semana o prazo final para os registros de candidatura. Então, aquele candidato foi indicado em convenção, já apresentou à Justiça Eleitoral o pedido dele, a partir dali você tem que as pessoas legitimadas vão ter 5 dias para impugnar o registro de candidatura. E aí passa todo por um processo com direito à ampla defesa, a depender do caso, instrução probatória, para a Justiça definir se você tem seu registro deferido ou não. Ô, Lu, tá, aí você está entrando com o pedido de impugnação de candidatura. Isso precisa ser definido pela Justiça Eleitoral antes do período de campanha? Sim, você tem que ter. A definição final tem que ser até 20, não antes do período de campanha, não. Porque o período de campanha começa 16 de agosto. Por isso que eu pensei, porque começa agora, né? Exatamente. Aí você quer uma justiça de flash. Porque o candidato pode... Você está querendo de flash demais. Assim, você tem a Justiça Eleitoral, ela é ágil, mas nem tanto. Porque o prazo final para registro é dia 15. Dia 16 começa a campanha. Por que isso? Porque você tem o registro apresentado e você vai ter todo um processo de impugnação daquele registro, que tem que estar decidido até 20 dias antes das eleições. Então, eleições dia 6, 20 dias, vai dar lá para o dia 16, salvo engano, se eu tiver boa de matemática aqui, de setembro, para poder ter a Justiça Eleitoral analisado. Sim. Por isso é que o candidato chega lá, vou disputar aqui a vereança por Belo Horizonte. Eu vou ter meu registro de candidatura, posso ter meu registro de candidatura impugnado e mesmo assim eu continuar fazendo minha propaganda eleitoral no rádio, na televisão, distribuindo meu santinho, pedindo voto normalmente. Mas meu registro vai estar pendente ali. Ah, mas eu quis ir até o final, fui lá, meu nome lá na urna, fui até o fim. Mas se você não conseguiu reverter o seu indeferimento de registro, seus votos são totalmente anulados e não computam sequer para o partido político, caso você dispute nessa situação. Então é aquele caso do candidato que é eleito, entre aspas, e acaba não assumindo porque teve a candidatura impugnada. Exatamente. Se ele desfazer a Justiça Eleitoral indeferir, ele pode continuar apresentando-se na campanha e disputando? Pode. Ele recorre. Vai tentando recurso e vai fazer campanha. Recorre. Então começa essa campanha por ser municipal, começa quem decide primeiro é o juiz eleitoral, o juiz da zona eleitoral. Indeferir o registro, você tem 3 dias para recorrer para o Tribunal Regional Eleitoral. Depois do Tribunal Regional Eleitoral de Minas decidiu, você pode recorrer para o TSE. Então, você pode passar a campanha, que são 45 dias, né, gente? Você pode passar a sua campanha recorrendo, mas com o seu registro, mesmo com ele indeferido. O que acontece é que, se você foi até o final e a Justiça Eleitoral manteve o indeferimento, o voto totalmente anulado ali. Você não computa esse voto, não. Agora, Lu, a gente também, falando sobre esses pedidos, né? A gente vai ter ali ele podendo ser apresentado pelo Ministério Público, pelos adversários também. Isso. Existe, de certa forma, um uso até para fazer ali uma questão midiática, por exemplo, de eu vou pedir essa impugnação e jogo aquilo ali. Sei que nem é verdade, mas ali já se cria um clima hostil para aquele candidato que está sendo acusado de alguma coisa. Isso é super comum, esse exemplo que você deu, Carol. De se acionar o judiciário. Ah, tem como impedir o acionamento do judiciário? Não, porque existe um princípio da inafastabilidade da jurisdição. Eu costumo dar muito esse exemplo. Se eu quiser hoje entrar com uma ação pedindo investigação de paternidade com relação ao Silvio Santos, nada me impede. Diferentemente se eu vou ganhar ou não. Então, há essa estratégia, muitas vezes, de se manejar ações infundadas só para criar o factoide político, aquela exploração política. É litigância de má fé? É, mas isso é muito comum de acontecer, sabendo que não vai dar um indeferimento do registro, que aquele candidato, na verdade, está elegível, mas você cria na cidade, perante o eleitorado, aquela sensação de expectativa. Ixi, será que agora a Justiça Eleitoral vai barrar a candidatura do fulano ou da Beltrana? Existe isso sim.
A dúvida aqui do Jefferson em relação a isso falou, mas quando a pessoa vai apresentar esse pedido, ela não tem que ter alguma prova concreta? Basta ir lá e falar alguma coisa e fica a cargo de quem investigar? Não, vamos lá, não é, gente? Não é caso da mãe Joana, não. O judiciário não é brincadeira. Até porque o ônus da prova da acusação, né? Exatamente. Você entra, você já apresenta provas de que aquela pessoa está inelegível. Então, tem casos que eles ficam numa zona cinzenta. Por exemplo, numa improbidade, uma rejeição de Tribunal de Contas. A pessoa está inelegível se tiver a rejeição por irregularidade insanável. Então, eu posso ter uma discussão, por exemplo, perante a Justiça Eleitoral, se aquela irregularidade cometida, por exemplo, por um ex-prefeito, ela é sanável ou não. Então, tem matérias que realmente cabem essa discussão. Mas tem casos que não, e mesmo assim você vê as pessoas acionando o judiciário. Mas quem alega tem que provar. Esse é o ditado perante a Justiça. Então, eu entro, trago as provas da minha alegação e a parte impugnada vai ter que se defender e falar, não, olha aqui, eu estou totalmente elegível, apto para ter meu registro deferido aqui. E a gente, então, já acompanha realmente, né, todos esses pedidos, esses registros, tem o tempo, mas a gente pode ver a coisa se arrastar realmente até o dia da votação. Exatamente. Eu não sei se a gente tem tempo para falar sobre isso, tem um aspecto interessante que eu li uma notícia esse final de semana de que 4 ex-vereadores de Belo Horizonte, aqui da nossa capital, eles tiveram que mudar a sua declaração de cor e raça. Isso é um aspecto muito importante. Por quê? Porque existe a obrigatoriedade de uma cota de recurso, de dinheiro mínima para candidaturas de pessoas negras. Então, a pessoa ali ela se autodeclara, por exemplo, disputei deputado nas eleições passadas, disputei cargo de deputado e ali me declarei como branca, cor branca. E agora eu já quero mudar a minha autodeclaração e falar que eu sou uma pessoa parda. E isso a Justiça Eleitoral, ela manda apurar. Ou seja, ela manda intimar a pessoa, intimar o candidato ou a candidata para falar, peraí, qual que é realmente a sua identificação de cor e raça? Por quê? Porque isso pode ser uma manobra para você ou ter fraudado ou você fraudar essa cota de recursos sociais. E é o que aconteceu com um desses vereadores especificamente. Nas eleições passadas, as eleições para deputado, ele concorreu como pardo. E agora ele quer concorrer como branco. Então ele vai ter que justificar perante a Justiça Eleitoral essa alteração. Como explicar essa mudança, né? Exatamente. Porque já tem que ser aquela identificação conforme o cadastro eleitoral ou conforme o registro anterior. Então, se ele disputou a eleição 2022 como pardo, como é que agora ele está pretendendo disputar essa eleição como branco? Então, ele vai ter que dar explicação e ter que alterar. Com certeza veremos muitos casos, né, como este, com outras nuances também aí nesse período eleitoral. Acontece de tudo. Eu sempre falo aqui, a gente como eleitor, como cidadão, é que tem que ficar atento e fazer aquela pesquisa para votar consciente, né? Utilizar ali as fontes oficiais, procurar separar o que é verdade do que é fake news, do que foi feito intencionalmente para prejudicar do que é verdade. Acho que tudo isso parte pelo entendimento, pela análise, pela vontade do eleitor de buscar essa informação para fazer a coisa certa na urna. Exatamente, porque existe muita fake news. Então, você pode ter ali a notícia, nossa, fulano é inelegível, vai lá ver se ele é inelegível mesmo, vai lá ver se a Justiça Eleitoral deferiu ou indeferiu o registro daquele candidato, se ele está recorrendo com recurso, se ele não está recorrendo, para não ser induzido a erro, para que seu voto seja, no dia 6 de outubro, o mais consciente possível. Doutora Luciana Nepomuceno, nossa colunista, toda segunda-feira com a gente na segunda edição do Central 98, professora, advogada, especialista em direito eleitoral. E é isso, semana que vem tem mais. Semana Obrigada que vem, sabe o que eu queria, Lu? Já vou te deixar de para casa aqui. Para começar a campanha eleitoral, o que pode e o que não pode, o que os candidatos podem ou não podem fazer, para o eleitor ficar esperto também e poder cobrar, né? Agora começa a propaganda. Dia 16 começa a propaganda eleitoral. E aí nós vamos fazer um pode e não pode. Boa. E aí até segunda que vem você acompanha a doutora Luciana nas redes sociais, @Luciana Nepomuceno. Não perca nada por lá, muita informação interessante. Lu, obrigada mais uma vez. Obrigada, boa semana. Valeu.